Olá, meu nome é Isis Fernandes, sou aluna de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Biomateriais e hoje eu vim apresentar para vocês a pesquisa cujo tema é Estudo das propriedades do hidrogel de PVA com babosa e óleo de lavanda para cicatrização de feridas na pele. Bom, vou falar um pouco da introdução e objetivos. Nossa motivação é desenvolver um curativo que seja eficiente e acessível para os pacientes, uma vez que o problema de ferida no Brasil é tratado como um problema de saúde pública, já que existem muitos pacientes com o problema de feridas aqui. E muitas vezes o tratamento de feridas cutâneas ele é custoso financeiramente e também psicologicamente, já que o seu tratamento tem uma velocidade mais retardada e pode modificar o estilo de vida do paciente. Os curativos são a forma mais usualmente utilizada, né, no Brasil como tratamento de feridas cutâneas, pois ele é mais acessível e mais barato. E ele tem que ter algumas propriedades ideais, que são: ele tem que ser atóxico, não alérgico, apresentar absorvência, propriedade de barreira, biodegradabilidade, efeito antimicrobiano e uma capacidade de manter a lesão úmida, uma vez que a umidade é essencial para que as enzimas que aceleram o processo de cicatrização ajam. Então, pensando nisso, utilizamos materiais que sejam agentes cicatrizantes, ou seja, materiais que possuem afinidade com o sistema biológico e propriedades cicatrizantes. Bom, vou falar dos materiais e métodos que utilizamos. Nessa pesquisa, utilizamos o PVA, que é o poliálcool vinílico. Ele é importante porque ele possui propriedades importantes para o processo de cicatrização, como consistência macia, atóxico, possui biodegradabilidade, biocompatibilidade, boa processabilidade, excelente transparência, flexibilidade, resistência química, térmica e mecânica e capacidade de absorção. Bom, incorporados ao PVA, nós utilizamos a babosa e o óleo essencial de lavanda. Eles também possuem propriedades importantes para o processo de cicatrização. A babosa, também conhecida como aloe vera, aqui no Brasil, ela possui ação anti-inflamatória, antivirais, cicatrizante e é uma estimuladora do sistema imune. Já o óleo essencial de lavanda possui propriedades como anticonvulsivantes, ansiolítico, antioxidante, antimicrobiano e antifúngico. Bom, o preparo das amostras foram feitos da seguinte maneira: preparamos amostras de PVA puro, PVA com babosa, PVA com óleo essencial e PVA com babosa e óleo essencial a fim de comparação. O preparo do PVA foi feito por meio da autoclave e nós diluímos ele em água de acordo com cada amostra. Depois de fazermos o PVA, nós incorporamos a babosa e o óleo essencial quando necessário, sempre em agitação magnética. Feito isso, deixamos as amostras no freezer overnight e depois foram secas a temperatura ambiente por 48 horas. Bom, para amostras de PVA puro, utilizamos 10 gramas de PVA mais 100 ml de água destilada. Depois, para amostras de PVA mais babosa, utilizamos 10 gramas de PVA mais 90 ml de água mais 10 ml de babosa, PVA mais óleo, utilizamos 10 gramas de PVA, 97 ml de água e 3 ml de óleo. PVA, óleo e babosa, utilizamos 10 gramas de PVA, 87 ml de água, 3 ml de óleo e 10 ml de babosa. Todas as amostras foram feitas o teste de inchamento e teste de liberação e também nas amostras de PVA, babosa e óleo analisamos pelo FTIR. Bom, o teste de inchamento ele é realizado a temperatura ambiente para a determinação do grau de inchamento através da equação, que é o peso inchado menos o peso seco sobre o peso seco vezes 100. Bom, foi adicionado 10 ml de água destilada em cada amostra e ocorreu pesagem de tempos em tempos, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas e 96 horas. As amostras foram secas, com papel absorvente e pesadas, para que a gente conseguisse tirar todo o excesso de água destilada e calculasse a variação de massa. Bom, analisando o perfil de inchamento, percebemos que ocorre um perfil comportamental esperado para hidrogéis, pois eles são bastante hidrofílicos, eles têm bastante afinidade com a água. Então, eles absorvem bastante e aumentam a sua massa e chegam a um pico de grau de inchamento. Depois disso, acontece o que chamamos de
Inchamento de equilíbrio. Nas primeiras horas, eles atingem o pico e depois atingem o inchamento de equilíbrio e começam a decair, chegando ao grau de inchamento de equilíbrio. Eles vão diminuindo o seu grau de inchamento, que é um perfil comportamental esperado para hidrogéis. Bom, o teste de liberação ele é feito através do espectrofotômetro pelo comprimento de onda de 370 nanômetros, porque pela literatura vimos que ele é um comprimento de um pico de absorvância para ambos os materiais. A absorvância foi medida nas concentrações de 0,05 grama por ml, 0,025 grama por ml, 0,01 grama por ml e 0,005 grama por ml. Isso foi medido nas soluções de água mais óleo essencial de lavanda, água mais babosa e água mais óleo essencial de lavanda mais babosa. Por meio desse teste, nós obtemos uma curva padrão e, através da curva padrão, obtemos um perfil de liberação. Bom, pelo perfil de liberação, que é uma curva de concentração versus tempo, nós percebemos que as amostras em que tem babosa, que são essas duas de vermelho e azul, são as amostras que o perfil de liberação que libera mais rápido, né? Já que a concentração ela vai diminuindo. Isso pode acontecer, como já dito antes, pelo PVA ser bastante hidrofílico e a babosa tem em sua composição a maior parte água, essa liberação pode acontecer mais rápido e depois eles atingem uma certa constância. Já nos filmes de PVA e óleo, nós percebemos que a liberação é menor, já que aumenta a sua concentração. Isso pode acontecer porque, apesar do PVA ser hidrofílico, porque pelo PVA ser hidrofílico, ele pode hidratar, mas também pode entumecer. E quando acontece isso, ele retarda o processo de liberação. Bom, o filme de PVA, babosa e óleo também foi analisado pelo FTIR, que é a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, e nele conseguimos perceber, através da análise do FTIR, a presença de PVA, babosa e óleo no filme. E percebemos a presença do PVA pelas bandas de 3.270, que referem-se aos grupos CH, as faixas de 1415, que referem-se à vibração de flexão OH, e também as bandas de 917, que referem-se à dupla CH. Essas são bandas características do PVA. Já a presença da babosa nós percebemos através das bandas de 1230, que é uma banda característica de carbonila e o estiramento de estereoacetil, e também das bandas de 1564 e 1648, que são características de NH2 e C-O, respectivamente, da babosa. Já a presença do óleo é percebida pelas faixas de 1366 e 2923, que, de acordo com a literatura, são bandas características do óleo essencial de lavanda. Bom, em geral, percebemos que, pela análise do FTIR, a presença de ambas as fases, tanto óleo essencial de lavanda quanto a babosa, no filme de PVA, e pelo teste de liberação, percebemos uma boa capacidade para hidratação, o que é ótimo para a cicatrização, para a aceleração da cicatrização, e através do grau de inchamento, ter um comportamento esperado para o hidrogel, percebemos que ele pode ser considerado sim um bom caminho para desenvolvimento de curativos para feridas cutâneas. Essa foi a minha apresentação, agradeço a atenção de todos, fico com Deus e tchau!